todos nós sabemos dos problemas, das dificuldades, todos nós sabemos também que resolver problema acaba gerando mais problemas, que acaba, quando se lida com catástrofe, principalmente com o ser humano, às vezes você tem que informar muito bem, deixar tudo muito claro, mas o problema é que contra nós ou contra todos aqueles que estão trabalhando, existe o tempo. As pessoas que foram atingidas têm a necessidade de atenção e aqueles que estão trabalhando, evidentemente, querem ver o resultado. Mas isso, o tempo é a cobrança incessante, porque aquele que perdeu casa, ele precisa da coisa imediatamente. E às vezes fica alguma coisa vaga, pelo que eu percebi até agora, muita coisa vai com relação à comunicação. E é justamente na comunicação que eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para a EMOP. É notório de que os terrenos já foram desapropriados pelo governo do Estado. E como as pessoas têm a necessidade, até uma necessidade também psicológica, de ter em vista quando elas vão entrar nas casas. Será que vai ser até o tempo em que os aluguéis sociais vão estar sendo cobertos, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, ou seja pelo governo municipal? Tendo em vista que já foi desapropriado o terreno da Hermitage, outro terreno do interior. Então são duas perguntas em uma. Quando se iniciam as obras de construção das moradias, tanto na cidade quanto no interior? E dentro da mesma pergunta, quando elas terminam? Solicitar ao representante da EMOP que nos esclareça sobre o cronograma de construção das pontes, especificamente dizendo lá da nossa região, que é o 2º distrito. Quero falar também sobre a fala do presidente da federação, o senhor Valdir, que fez um apelo ao INEA, e eu reitero esse apelo, que os nossos rios são todos eles, né? Nós não temos leito de rios lá no interior. Então eu acho que o INEA tem que tomar a frente disso, porque isso é um problema do INEA. Ou o INEA faz ou autoriza alguém a fazer. Ninguém pode pegar para fazer, sabe, vereadores, senhoras e senhores, ninguém pode, se tiver, eu tenho um amigo que vai emprestar uma escavadeira hidráulica, eu vou lá fazer. Não pode. O INEA tem que ou fazer ou autorizar alguém a fazer. Queria dizer também das escolas, o companheiro Cid esqueceu da escola Maria Mendes no Cruzeiro, também trouxe muito transtorno, Cid, para aquela comunidade, porque ela também foi interditada. E aí nós sabemos que há uma determinação do Ministério Público Estadual, dizendo que, nós temos isso em mãos, dizendo que as escolas próximas aos leitos dos rios estão proibidas de funcionarem. Então a Prefeitura tem que encontrar um local fora do leito, da proximidade dos rios, para que possa estar construindo duas novas escolas, que é uma substituindo a Nadir Castanheira, que é no bairro de Três Córregos, e a outra lá da Maria Mendes, que é lá no Cruzeiro. 15 dias atrás nós estivemos presentes no Campo Grande e conversando com alguns moradores de lá, nós tivemos uma informação que a EMOP estava lá e teria autorizado a Ampla e na quarta-feira desligar a luz pessoal. Veja bem, do lado esquerdo, sabemos que do lado direito foi atingido, realmente a situação é crítica. Mas também estivemos visitando e vendo que além das casas do lado esquerdo que mandaram cortar a luz, tem vários sítios de pessoas que têm condições. Por que não cortar a do spot e não daquele sítio dos ricos? Em alguns bairros está acontecendo o seguinte: tem pessoas recebendo aluguel social e não estão precisando de aluguel social, estão na casa deles, estão morando numa casa boa, né? E estão recebendo aluguel social. E outra coisa que chegou a nosso ouvido hoje, que algumas casas que foram interditadas no Caleme, que as pessoas saíram também e estão recebendo o aluguel social, eles estão alugando a casa deles, as pessoas estão indo para morar lá, estão alugando a casa deles, recebendo o aluguel social, morando aqui fora. Entendo que a EMOP ela tem se esforçado junto com o município, eu tenho acompanhado de perto o trabalho, e entendo que as demandas são enormes, não para de chegar demandas, mas eu queria entender em relação, por exemplo, em relação a Campo Grande. É o INEA que tem que responder, acredito. O que vai ser feito na ideia do Estado em relação àquela região lá? Estão dizendo que vai ser um parque,
E uma outra questão em relação ao aluguel social, eu entendo também que não é culpa da EMOP. Por que eu digo que não é culpa da EMOP? Chega lá, a pessoa diz assim, ó, eu moro na rua 3, Servidão 45. Aí ele diz assim, ó, eu morava numa casa, 5 pessoas moravam naquela casa. Ali a pessoa, infelizmente, alguns veem a oportunidade de se dar bem. Então até tem casos que as 5 pessoas da mesma família estão recebendo aluguel social. Então, porque eu queria pedir a EMOP, volto a dizer, no calor, no olho do furacão, quem trabalha com tragédia sabe o que eu estou falando, tem que resolver o problema. Então, comete-se falhas administrativas no intuito de acertar. Então, será que não dá para disponibilizar no jornal de circulação local as listas de aluguel social do Estado? Para quê? Para que essa lista ela seja sabatinada pelas pessoas que moram nas localidades. Que é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente falar quando a gente está do outro lado do balcão. Mas quando a gente senta na cadeira e a gente vê realmente o que é o desespero, né, da coisa em si, e você vê que você não tem pessoal, você vê que você não tem a verba, você vê que você tem que fazer uma contenção, e para fazer a contenção você exige um projeto, exige uma topografia, existe toda uma mecânica que não é de uma hora para outra. Eu entendo a posição de vocês, porque eu praticamente estou andando todos os dias em todos os lugares e percebo, sei qual é a ansiedade de vocês. E as pessoas que estão trabalhando, os funcionários, eles estão trabalhando de segunda a segunda, de dia e de noite. Eu até dei folga semana passada, fiz até uma festa, vereadores. Fiz uma festa para os funcionários de homenagem, porque eles também perderam parentes, perderam amigos, e não era justo que essas pessoas ficassem trabalhando sábado e domingo, de segunda a segunda. Então, queria dizer a vocês que nós estamos fazendo intervenções sim. Eu sou solidário ao pessoal da EMOP, que também, da mesma forma como a Secretaria, ela tem seus afazeres, ela tem todo um trâmite legal de projeto, de licitação, de acompanhamento, de fiscalização. Eu me solidarizo com a EMOP, que também tem o seu contingente apertado, tem todo um trâmite, um rito para fazer. Assim como nós. Nós não temos aqui um contingente de 2.000 pessoas, de 500 engenheiros. Nós temos um engenheiro. Talvez a Defesa Civil tenha um ou 2 arquitetos para fazer. A EMOP talvez tenha 3 ou 4, eu não sei. Há uma deficiência? Há. Essa deficiência existe. Mas é desumano a gente criticar. Criticar faz parte, a gente criticar porque a gente está no afã da coisa. Eu entendo vocês. Hoje mesmo lá na Berramini, qual é o... na Guarda dos Príncipes, está desde ontem uma máquina desinterditando lá, terminamos amanhã. Perdão, é porque eu não conheço, a cidade eu conheço ela praticamente geograficamente, mas por nome eu estou me adaptando. No Matadouro, nessa semana nós conseguimos desinterditar, mas não é uma coisa tão simples. Eu queria contar com vocês, eu acho que é na crítica de vocês que a gente tenha a crescer e que a gente tenha como ajudar, porque não dá também para a gente ficar sem ouvir as críticas e não fazer absolutamente nada. Não é uma coisa tão fácil, nós não temos equipamento suficiente para atender a todos. Obviamente eu não vou prometer aqui, e aí seria muita injustiça, e eu não faço isso, eu nunca fiz. Eu vou ao local e digo, se der para fazer eu faço, se não der eu digo não dá para fazer. Depende de uma vistoria do senhor, é isso? Depende de uma vistoria. Tá bom, gente? Ok. Quanto à fala do Guilherme, vou começar pelo fim. Quanto à fala do Guilherme, o secretário tem 15 dias, mais ou menos, que assumiu o cargo. Nesses 15 dias já nos mandou 2 ofícios. Um no dia 16 de maio e o outro recebemos na data de hoje. Em que ele pede um apoio do governo do Estado através da EMOP para que nós fizéssemos vistorias. No primeiro ofício foram listadas 35 localidades e no segundo ofício de hoje mais
17, mais 8 localidades do município. E que foi detectado que parte do solicitado não foi decorrente das chuvas da tragédia de 12 de janeiro, e sim falta de manutenção não atual, mas de algum tempo, e algumas outras solicitações são pertinentes à tragédia do dia 12. Quanto à manutenção, o contrato de ação emergencial nos proíbe a manutenção de qualquer cidade, de qualquer rua, de qualquer lugar. Agora, quanto às ações emergenciais de obstrução, limpeza de retirada de barreiras, restabelecimento do viário, essas sim nós iremos atender de acordo com o relatório que será encaminhado amanhã pela manhã ao BIDER. Quanto às pontes, uma ponte não é simplesmente nós jogarmos pedaços de madeira ou uma estrutura de concreto sobre um rio. Ela é uma obra de arte. Como tal, ela tem um estudo. A gente começa na sondagem, da topografia, de um projeto geométrico para que ela se encaixe dentro dos lugares onde ela vai ligar o início e o fim dessa ponte, e finalmente o cálculo estrutural. A tragédia de 12 de janeiro trouxe uma situação nova e diferente. A natureza resolveu retomar o que o homem, ao longo de anos, décadas, séculos, nós não podemos precisar, tomou dela. Hoje, na região serrana como um todo, nos 7 municípios, todos e absolutamente todos os rios tiveram seus cursos modificados, tiveram suas caixas de rio, seu corpo hídrico aumentado, e basicamente, fundamentalmente, os rios foram extremamente assoreados. O estudo de uma ponte leva em conta, além dos 4 fatores que eu expliquei antes, um 5º fator, que é o tempo de recorrência da enchente, de uma enchente. Nós trabalhamos com 3 níveis: tempo de recorrência de 25 anos, de 50 anos e de 100 anos. O que é o tempo de recorrência? É aquilo que nós imaginamos que aquele evento poderá ocorrer novamente. Nas pontes urbanas, nós trabalhamos com tempo de recorrência de 25 anos. Nas pontes de rodovias estaduais, com tempo de recorrência de 50 anos. E nas pontes de rodovias federais, o tempo de recorrência é de 100 anos. O que esse tempo de recorrência me diz? Ele me dá a vazão que eu tive na minha última cheia, e vai, com essa vazão, ele vai me determinar qual a largura que o rio terá que ter a partir deste momento e qual a altura mínima entre o fundo do rio, no seu eixo, e o fundo da viga da ponte em que eu vou construir. Esse trabalho é um trabalho extremamente técnico e foi determinado a INEA pela doutora Marilene, presidente daquele órgão, que elaborasse esse projeto, esse trabalho. Teresópolis, nós temos um levantamento que 52 pontes do município foram atingidas. É o nosso trabalho. Pontes nós consideramos aquelas pontes em concreto armado. O recurso será liberado, que foi liberado pelo governo federal inicialmente, não prevê a construção ou reparação de pontes cujos tabuleiros sejam de madeira, nem de pontes de pedestres, apenas pontes viárias. E terão que, obrigatoriamente, essas novas pontes que serão reconstruídas no município serem em concreto armado, respeitando o novo vão dos rios. O INEA, voltando a falar do INEA, ele preparou para nós 52 pontes, todos os cálculos de vazão, dos tempos de recorrência de 25, 50 e 100 anos, preparou o novo vão livre, e cada ponte tem que ter, isso é, eu não posso colocar um pilar. Se eu tenho uma ponte que eu tenho que ter um vão livre de 25 metros, eu não posso ter um pilar intermediário. Eu tenho que calcular uma ponte que ela vença 25 metros sem eu colocar um pilar dentro de água. Já nos apresentou o trabalho para as 52 pontes. Quando no início desse trabalho, foi solicitada à Prefeitura que indicasse as pontes prioritárias do município de Teresópolis. Como em todos os outros municípios, a solicitação foi a mesma. Eu falo